Difícil de acreditar, cartas estranhas transformaram completamente a vida de um homem. Jack é um homem de meia idade que leva uma vida tranquila em uma pequena cidade. Ele é um funcionário de escritório, geralmente passando a maior parte do tempo trabalhando e raramente prestando atenção ao que acontece ao seu redor. Sua vida parecia passar de forma monótona e entediante. No entanto, tudo começou a mudar quando Jack recebeu uma carta misteriosa. Certa manhã, como de costume, Jack verificou a caixa de correio antes de ir trabalhar. Entre as contas e os anúncios, ele encontrou um envelope marrom sem selo postal, apenas com seu nome e endereço. Um pouco curioso, Jack abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita. As primeiras linhas o surpreenderam. Jack, peço desculpas por todos os erros que cometi. A carta não tinha nome do remetente, apenas assinada como Jó. O conteúdo da carta falava sobre decisões erradas e ações impensadas que o escritor havia cometido, causando muita dor e sofrimento. O estranho é que os eventos mencionados na carta pareciam se referir à vida de Jack, mas ainda não haviam acontecido. Inicialmente, Jack pensou que isso era apenas uma brincadeira de alguém. Ele jogou a carta no lixo e não deu mais importância. No entanto, cartas semelhantes continuaram a aparecer, cada uma pedindo desculpas por diferentes eventos e aconselhando Jack a ter cuidado com suas próximas decisões. Todas as cartas eram assinadas como Jora, mas nunca traziam mais informações sobre o remetente. Um dia, Jack decidiu guardar as cartas e analisá-las mais detalhadamente. Ele começou a perceber que essas cartas não eram apenas avisos infundados. Alguns pequenos eventos aconteceram exatamente como descrito nas cartas, fazendo com que Jack começasse a suspeitar e a se preocupar. Jack começou a compartilhar a história das cartas misteriosas com alguns amigos íntimos. Todos achavam que era uma brincadeira ou uma forma de alguém pregar uma peça nele. No entanto, um amigo que trabalhava no correio confirmou que não havia nenhum sinal de que essas cartas tinham sido enviadas pelo sistema postal. Isso fez Jack ficar ainda mais curioso e inquieto. A vida de Jack começou a ser perturbada pelas cartas. Ele se tornou mais cauteloso com todas as suas decisões e ações. Cada vez que recebia uma nova carta, Jack dedicava tempo para ler e refletir sobre o que era mencionado. Aos poucos, ele começou a sentir uma estranha conexão com o escritor da carta, como se a pessoa soubesse todos os seus pensamentos e ações. Jack decidiu investigar mais a fundo a origem das cartas. Ele instalou câmeras de vigilância ao redor da casa para monitorar quem estava enviando os envelopes misteriosos. Ele também começou a registrar todos os eventos que ocorriam ao seu redor, na esperança de encontrar uma ligação entre as cartas e sua vida real. Jack continuou a receber cartas misteriosas todas as semanas. Cada carta tinha um conteúdo diferente, mas todas giravam em torno de pedidos de desculpas e avisos sobre eventos futuros. Isso fez com que Jack ficasse obcecado e determinado a descobrir a verdade. Ele começou a dedicar mais tempo para analisar as cartas e procurar pistas. As cartas não apenas despertaram a curiosidade de Jack, mas também o preocuparam com o futuro. Algumas cartas o alertavam sobre pequenos eventos importantes na vida cotidiana, como evitar uma reunião importante ou não ir ao trabalho em um determinado dia. Quando esses avisos se tornaram realidade, Jack sentiu como se estivesse vivendo em um roteiro pré-escrito. Uma das cartas o alertou sobre um possível acidente de trânsito se ele dirigisse para o trabalho em um dia específico. Jack decidiu seguir o aviso e ficou em casa naquele dia. Para sua surpresa, ele ouviu sobre um grave acidente que aconteceu exatamente na estrada que ele costumava usar para ir ao trabalho. Isso fez Jack acreditar que as cartas não eram uma brincadeira, mas uma verdade assustadora. Determinado a descobrir a verdade, Jack começou a investigar mais a fundo. Ele revisou as gravações das câmeras de vigilância, mas não encontrou ninguém se aproximando de sua casa para entregar as cartas. Parecia que os envelopes apareciam de forma misteriosa, sem deixar rastros. Jack decidiu pedir ajuda de um amigo próximo que trabalhava no setor de tecnologia. Juntos, eles analisaram as cartas em busca de qualquer pista sobre o remetente. Eles examinaram o papel, a tinta e os envelopes, mas todos os materiais eram comuns e não revelavam nada especial. Certo dia, Jack recebeu uma carta mais especial do que as anteriores. Ela não apenas pedia desculpas e alertava sobre eventos futuros, mas também fornecia uma pista importante. Verifique embaixo do piso da cozinha.
Curioso ao extremo, Jack correu para casa e começou a procurar. Jack encontrou uma tábua solta no piso da cozinha. Ao levantar a tábua, ele descobriu uma caixa de madeira antiga. Dentro da caixa havia fotos, um relógio antigo e um diário. Esse diário continha registros detalhados sobre a vida de Jack, mas o estranho é que os eventos registrados pareciam pertencer ao futuro. Jack passou muitas noites lendo o diário e tentando entender os registros. As anotações não apenas falavam sobre eventos que já haviam acontecido, mas também previam eventos futuros que Jack ainda não havia vivido. O diário parecia ser de uma versão de Jack do futuro, escrito para alertar e orientar a si mesmo. Jack gradualmente percebeu que as cartas e o diário tinham um propósito claro: ajudá-lo a evitar erros na vida e mudar seu destino. As cartas não apenas pediam desculpas, mas também enfatizavam a importância de tomar decisões corretas. Com as informações do diário e das cartas, Jack começou a mudar sua maneira de viver. Ele se tornou mais cuidadoso ao tomar decisões, ouvindo os avisos e tentando mudar o que podia para evitar resultados negativos. Jack decidiu pedir a ajuda de um amigo próximo que trabalhava no setor de tecnologia, Mike, para obter ajuda. Mike era um engenheiro de software brilhante e também tinha amplo conhecimento sobre fenômenos estranhos e teorias sobre realidades paralelas. Quando Jack apresentou as cartas e o diário, inicialmente Mike estava cético. No entanto, após examinar as evidências e ouvir sobre os eventos que Jack havia vivenciado, ele começou a achar que esse era um caso que precisava ser investigado minuciosamente. Mike convidou Jack para sua casa, onde eles começaram a analisar as cartas e o diário. Eles usaram tecnologias avançadas para verificar marcas de tempo nos materiais e descobriram que havia sinais de que eles vinham de um ponto diferente no futuro. Durante a pesquisa, Mike desenvolveu uma teoria que poderia explicar o fenômeno. Ele acreditava que poderia existir uma versão de Jack do futuro que encontrou uma maneira de enviar informações ao passado para mudar eventos e evitar erros graves. Isso poderia ser realizado através de uma tecnologia avançada ou de um fenômeno natural que a ciência atual ainda não compreende completamente. Mike também alertou Jack sobre os riscos de mudar a linha do tempo. Qualquer alteração no passado poderia levar a consequências imprevisíveis no futuro. Jack precisava ponderar cuidadosamente antes de agir com base nas informações que ele recebia. Jack percebeu que estava diante de uma encruzilhada importante. Ele precisava decidir se continuaria a seguir os avisos do futuro ou se viveria à sua maneira, aceitando todos os riscos. No final, Jack decidiu que usaria essas informações de maneira sábia, mas também ouviria sua intuição. Ele começou a melhorar seus relacionamentos com as pessoas ao redor, especialmente sua família e amigos. Jack percebeu que muitos eventos no diário estavam relacionados à maneira como ele tratava os outros e às decisões importantes em sua vida pessoal. Ele aprendeu a ser mais paciente, a ouvir e a se importar com os sentimentos dos outros. Pequenas mudanças no comportamento de Jack começaram a trazer resultados positivos. Ele percebeu que seus relacionamentos estavam se tornando melhores, seu trabalho estava fluindo mais facilmente e ele se sentia mais feliz na vida cotidiana. As cartas e o diário não apareciam com tanta frequência como antes, mas sempre que recebia uma nova, Jack examinava cuidadosamente e tomava decisões de forma prudente. Uma das cartas mais recentes que Jack recebeu dizia: "Perdoe a si mesmo e aos outros. O perdão abrirá novas portas." Jack começou a entender que os pedidos de desculpas do futuro não eram apenas sobre os erros que ele havia ou iria cometer, mas também sobre aprender a perdoar e seguir em frente. Quando Jack continuou a viver dessa nova maneira, ele descobriu mais um segredo no diário. Uma passagem escrita com tinta desbotada descrevia um evento importante do passado de Jack que ele havia esquecido. Esse evento era uma memória dolorosa que Jack havia enterrado em sua mente e que agora voltava, ajudando-o a entender melhor os avisos e pedidos de desculpas do futuro. Jack percebeu que, para realmente mudar o futuro, ele precisava enfrentar o passado e resolver os problemas pendentes. Ele decidiu voltar à sua cidade natal, onde havia crescido, para reencontrar as pessoas e os lugares dos quais havia se afastado. Essa jornada não era apenas para encontrar respostas, mas também para reconciliar-se com seu próprio passado. Jack decidiu voltar à sua cidade natal, onde havia crescido, para reencontrar as pessoas e os lugares dos quais havia se afastado.
Essa jornada não era apenas para encontrar respostas, mas também para reconciliar-se com seu próprio passado. Ele esperava que enfrentar o passado o ajudasse a entender melhor os avisos e pedidos de desculpas do futuro e, assim, mudar seu destino. Ao voltar para sua cidade natal, Jack começou visitando os lugares onde havia vivido e crescido. As lembranças antigas voltaram à tona, desde os dias felizes da infância até as dores e perdas que havia sofrido. Um dos primeiros lugares que ele visitou foi a antiga casa de sua família, onde sua mãe havia falecido quando ele era pequeno. Na antiga casa, Jack encontrou a vizinha, Mary, que havia testemunhado toda a vida da família. Mary era uma mulher de grande bondade, sempre cuidando de Jack como se fosse seu próprio neto. Mary não conseguiu esconder sua surpresa ao ver Jack retornar após tantos anos. Eles se sentaram juntos e relembraram os velhos tempos. Durante a conversa com Mary, Jack mencionou o evento doloroso do passado, a morte de sua mãe. Foi um acidente trágico pelo qual Jack sempre se sentiu responsável. Quando sua mãe faleceu, Jack era jovem demais para entender tudo, mas as memórias daquele dia sempre o assombraram. As cartas do futuro frequentemente mencionavam que ele precisava perdoar a si mesmo, e Jack começou a entender que precisava enfrentar essa dor para seguir em frente. Mary contou a Jack detalhes que ele havia esquecido ou nunca soubera. Ela enfatizou que ninguém podia culpar Jack pelo que aconteceu e que sua mãe jamais teria querido que ele vivesse com sentimentos de culpa e tristeza. As palavras de Mary agiram como um bálsamo, ajudando Jack a se sentir um pouco mais leve. Um dos encontros mais importantes para Jack foi com seu pai, Robert. Após a morte da mãe, a relação entre Jack e seu pai tornou-se fria e distante. Robert culpava a si mesmo e, às vezes, também culpava Jack, o que fez com que a relação pai e filho ficasse ainda mais tensa. Jack deixou a cidade natal ainda jovem, carregando dor e ressentimento. Quando Jack decidiu enfrentar seu pai, sentiu-se ansioso e com medo. No entanto, sabia que para seguir em frente precisava resolver os problemas em sua relação. Quando se encontraram, ambos ficaram surpresos e emocionados. Robert parecia muito mais velho, e Jack percebeu que o tempo havia lhes roubado muitas oportunidades de entendimento e compaixão. Durante a conversa, Jack e Robert tiveram momentos sinceros e emocionantes. Falaram sobre o passado, sobre o que havia acontecido e seus sentimentos. Robert pediu desculpas a Jack por não ter compreendido e apoiado seu filho de maneira adequada. Jack também admitiu que carregava muito ressentimento e dor desnecessários. Eles choraram juntos, e aquelas lágrimas pareciam dissipar todas as distâncias e mal-entendidos entre pai e filho. Jack contou a seu pai sobre as cartas do futuro e o diário. Robert, embora não compreendesse tudo completamente, sentiu a sinceridade e o coração de seu filho. Aconselhou Jack a viver bem e não deixar o passado assombrá-lo. Robert também expressou o desejo de compensar seus erros e reparar a relação entre pai e filho. Após o encontro com seu pai, Jack sentiu-se como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Decidiu ficar mais um tempo em sua cidade natal para reconciliar-se com outras relações e encontrar paz interior. Visitou amigos antigos que haviam sido parte importante de sua vida. Jack percebeu que enfrentar o passado não apenas o ajudou a entender mais sobre si mesmo, mas também a encontrar paz e felicidade. As cartas do futuro ainda apareciam ocasionalmente, mas Jack não sentia mais medo ou ansiedade. Em vez disso, acolhia-as como conselhos e lembretes para viver melhor a cada dia. Entendeu que o futuro não é algo fixo e que suas ações no presente podem mudá-lo. Jack decidiu reescrever sua história, compartilhando suas experiências e as lições que havia aprendido. Esperava que sua história ajudasse e inspirasse outras pessoas, especialmente aquelas que enfrentavam dificuldades em enfrentar o passado e buscar o perdão. A jornada de Jack terminou com reconciliação e paz interior. Aprendeu a perdoar a si mesmo e aos outros, e percebeu que a vida sempre oferece novas oportunidades para recomeçar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!